Olá, colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estamos começando mais uma edição do Conexão Crefito 4. O podcast conecta você à sua profissão. E hoje nós estamos recebendo a professora Isabela Marques, de uma linha de pesquisa de engenharia da reabilitação da UFO, empreendedora, empresária, e com muitos colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais orientados por ela, e fazendo parte, inclusive, de startups que são incubadas e com desenvolvimento de tecnologias fantásticas aí para a reabilitação, que você vai entender um pouco mais. Professora Isabela, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Você se apresentasse. Quem é Isabela Marques? Para o pessoal conhecer um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Estou extremamente feliz e honrada de estar aqui hoje. E agradecer a oportunidade de estar falando para os fisioterapeutas, para os terapeutas ocupacionais, que é um público que eu tenho um enorme carinho. Desenvolvi minha vida profissional para ajudar essas pessoas nessa linha. Então, meu nome é Isabela, eu sou de Tupaciguara, só que eu moro em Uberlândia, e atuo muito forte na linha de pesquisa de engenharia de reabilitação, com jogos, com realidade virtual, com uso de inteligência artificial, para poder melhorar a vida dos pacientes e dos profissionais. Então, hoje a gente atua tanto na linha de prevenção, de cuidados na atenção primária, quanto de cuidados hospitalares. Então, é uma linha de pesquisa e uma empresa, eu vou falar um pouco da empresa aqui, que atua em diferentes frentes, mas ela tem sempre como aliada o profissional de reabilitação, seja o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e até o educador físico, ele está começando a atuar um pouquinho nessa linha. Muito legal. A sua formação, de graduação, você é profissional de educação física, Isso. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito e os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapia ocupacional, historicamente, já utilizaram, além dos métodos e técnicas terapêuticas ocupacionais, das questões de atividades recreacionais. Então, o plano terapêutico da terapia ocupacional sempre foi muito dinâmico, muito lúdico, e criava-se sempre muitas estratégias de circuitos funcionais para trabalhar nas dimensões, nos déficits, nas restrições, principalmente para promover mais participação, E os fisioterapeutas, ao longo dessa trajetória dos 55, quase 56 anos de regulamentação, também começaram a entender que a prescrição dos exercícios precisavam ter mimetização das atividades, e para dar direcionamento. Direcionamento e continuidade, A gente pensa que essa parte lúdica, essa parte de envolvimento em outros aspectos da vida, de tratamento mesmo, eles acabam que conseguem segurar o paciente e fazer com que ele tenha motivação de seguir o tratamento. Ele adira melhor o tratamento. Exato. E com isso a resposta é melhor, A resposta em todos os âmbitos, Tanto na parte que ele está querendo reabilitar, seja motora, cognitiva, quanto de qualidade de vida, de reestruturação social e assim por diante. Existe uma fábula que quem não sabe o que procura, não interpreta o que encontra. E eu estive com você, conheci as gamificações que vocês produzem, consegui eu mesmo fazer. Foi. E acho que isso, assim, por que eu citei, esta fábula, do La Fontaine? Porque eu acho que, assim, quando você tem uma realidade criada ali, um ambiente de gamificação, um cenário virtual, uma reabilitação virtual, você cria ali um ambiente que dá mais sentido para quem está fazendo aquela atividade. Exato. Então, assim, a gente sabe que o que muda, por mais que você tenha uma boa prescrição terapêutica, o que realmente vai conseguir fazer uma transformação tecidual é o comportamento. E ali a pessoa parece que ela vai fazendo com metas, ela vai sendo se desafiando, Exato, é muito interessante, O meu primeiro projeto nessa linha foi o projeto de doutorado que eu trabalhei com
pós-AVC já em estágio crônico, que são grupos que têm difícil adesão a tratamentos, porque já estão há muito tempo, tem que fazer para o resto da vida, então, às vezes é difícil ter a motivação de continuar. E fora que, quando a gente pensa em âmbito social, em âmbito SUS, muitos deles acabam sendo desistidos, né, de fazer. Acabam indo para grupos maiores e não tem aquela assistência tão de perto. E a gente poder oferecer uma terapia dessa, que ele não olha para o braço dele, ele, na época era isso, né? Ele não olha para o braço dele, que às vezes não consegue levantar direito, mas ele olha para uma águia que representa o braço dele, aquilo faz muito sentido. Então, ele se sente potente e ele consegue movimentar no cenário da forma que ele gostaria de movimentar, sem as entravas de olhar para o problema que está ali, né? A primeira linha de pesquisa sua para gamificação foi na linha de AVC? Isso, Foi. né? Foi na linha de AVC, eu tive resultados fantásticos na época. A gente fez um ensaio clínico e nós atendemos 10 pacientes com AVC e 10 sem AVC. E os pacientes que tiveram AVC, me marcou demais. Na sexta sessão, mais ou menos, ele chegou em mim e falou assim: essa noite a minha esposa falou que eu levantei o braço. Eu não levantava o braço há 10 anos. E ter todo esse feedback e ter todo o relacionamento que a gente teve ali com essa parte de gamificação, vendo eles superarem, eu fiz até um diário de coleta na época, vendo eles superarem, deu uma força muito grande pra gente. E o estímulo dele para fazer essa elevação do braço era só a realidade virtual ou tinha alguma outra situação, um conjunto, uma terapia de contenção induzida? Não. Nada. A gente explicava, falava, olha, você vai sentar aqui nessa cadeira, você não vai movimentar seu corpo, é o seu braço parético que a gente quer que movimenta. E às vezes eles davam uma compensada, mas aí a gente estimulava a não compensar, mas após a quinta sessão, mais ou menos, o jogo que era uma águia. Era uma águia que ia para a floresta amazônica, lá ela pescava, lá ela pegava bichos no caminho para ela se alimentar. E aquele cenário, quando a gente vai fazer um jogo sério... E o movimento da águia tinha a ver com o movimento do braço dele? Total, era sincronizado. Era sincronizado. Então, se ele esticava o braço para baixo, a águia descia. Se ele subia o braço, a águia subia. Então, ele via essa sincronia. Era o feedback para ele, visual ele ali, via, né? Tudo. E ele escutava, né? Fez o ponto, ele conseguiu fazer o que estava falando. Então, acaba que tem muita coisa que ilustra tudo que está acontecendo ali. Então, são vários tipos de feedback que ele recebe. E em vários estudos a gente vê que a neuroplasticidade, a partir desse estímulo diferente, porque além de ser um cenário diferente, ele tem uma profundidade 3D. Então, assim, tem todo um ajuste cognitivo que ele precisa fazer, que acaba estimulando bastante a neuroplasticidade. Então, vira uma terapia muito completa. E tem um ponto que é muito importante até da gente conversar aqui, é que quando a gente vai programar um jogo, a gente tem estudos da psicologia e da aprendizagem que tem elementos que a gente precisa colocar nesse jogo. Entendi. Então, vai ser um cenário tal porque a população é tal. Ele tem que ter um som assim, assado. E aí a gente vai montando. Aí tem os fisioterapeutas que na verdade são essenciais, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, porque eles chegam para a gente com os protocolos, com as demandas, e a gente vai gamificando tudo isso. Então, é uma parceria fantástica que trabalha diversos aspectos cognitivos, motores. Que legal, você está falando da psicologia aí, né? Me lembrou da pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né? Que você coloca a linguagem na mesma... nível Exatamente. social da pessoa, você consegue trazer cenários que refletem a realidade dele, para que não fique tão abstrato, né? Então, trazer mais para a realidade, para ele se sentir pertencente daquele cenário e ser mais estimulado e imbuído naquele cenário, ele não percebe que está fazendo um exercício. E o dia que eu tive contigo no laboratório, né, dentro da Universidade Federal de Uberlândia, conhecendo... né, a RehabNet, conhecendo os softwares, eu vi que
estes estudos, né, principalmente seus orientandos da fisioterapia e terapia ocupacional e os projetos que eles vão desenvolvendo, acaba facilitando muito porque é tudo programado, né? Tem a progressão da carga, da Tudo, amplitude de movimento, a tudo. cadência, né? Então a intensidade. Você consegue ter desafios e níveis para cada etapa do processo de recuperação, de É, reabilitação, né? isso é fundamental. É uma teoria que chama teoria do fluxo. E essa teoria, ela fala que o domínio ele não pode ser maior do que a capacidade da Senão pessoa. gera frustração, né? Exatamente, senão ela não E ela engaja. desestimula e perde a adesão, né? Exato. E aí o que acontece? Como esses sistemas digitais, eles são extremamente complexos, a gente tem um ponto muito fundamental dentro da empresa hoje, que é poder medir tudo isso durante o jogo. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente não consegue avaliar o paciente, mas o jogo está avaliando. E ele acaba que facilita muito a vida do profissional. Solta um relatório do que acertou, de Exato. quantas vezes ele Exato. repetiu. Como é que está a amplitude, se está legal, se melhorou a longo prazo. E ele consegue ver isso de forma longitudinal. E aí é o resultado que ele tem que dar para o paciente dele. Falar, olha, paciente, você está assim assado. Essa mensuração torna para o paciente mais palpável até a evolução dele, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional para mostrar o resultado. Exato. E ele também vê o resultado. É como você falou de neuro, né? Muitas vezes o paciente de neuro, por exemplo, um hemiplégico crônico de AVC, muitas vezes ele não tem a percepção daquelas discretas melhoras que são fundamentais para a higienização, para conforto álgico, para alguma atividade, né, do a cotidiano. Construção, né? Eu até falo muito com a Roberta. A Roberta é uma fisioterapeuta da UFTM, lá do HC da UFTM. E a gente estava conversando sobre essa importância da avaliação, porque o profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, eu converso com muitos, então eu vou falar desse pessoal que eu conheço. Vocês têm muito prazer de ajudar. E aquele reconhecimento do paciente, você melhorou minha vida. Para ele já fez toda a diferença. Mas uma coisa que a gente conversa muito é que... A mensuração. Tem que ter. Ele tem que mostrar. O quanto melhorou, ele tem que mostrar. E não só para o paciente. Claro que para o paciente também vai ser importante, mas ele já está grato. Mas ok. Mas e o diretor do hospital? Ele precisa valorizar a fisioterapia a partir desses resultados. E fico vendo assim, que hoje, com a própria... o cotidiano, a vida, né, no dia a dia de todas as pessoas, com as redes sociais, acesso a muita uso de tecnologia, de ferramentas, aquele plano terapêutico com exercícios postos de forma monótona, com repetições, eles não encaixam mais na maior parte das pessoas, né? A gente tem visto hoje assim tantos transtornos de neurodesenvolvimento sendo diagnosticados, né? E com linhas tão divergentes do que é causa, se esses diagnósticos, né? Mas assim, fato é que a vida ela tem nos tornado muito mais hiperativos naturalmente. Com certeza. E talvez assim não utilizar desses recursos tecnológicos que já são uma atividade prazerosa dentro do plano terapêutico é ficar de fora, Exato. Ficar apartado do que é a vida do paciente, que é o interesse do paciente, é o que pode fazer todo o diferencial para o atingimento de êxito terapêutico. Sim. Né? E essa mensuração é importantíssima. Na verdade, eu vejo que é um casamento. É um casamento entre as tecnologias e o que já acontecia antes na fisioterapia convencional. Porque as pessoas têm a necessidade também de ter alguém para compartilhar, de ter alguém, às vezes, para colocar a mão, falar, tá tudo bem e tal. Mas os jogos, hoje, eles complementam algo que você não consegue fazer na fisioterapia convencional. E está provado por diversos artigos, a parte principalmente de membro superior, pós-AVC, está sendo muito estudada já há muitos anos. Foi minha primeira linha de pesquisa, igual eu te falei. E tem muito trabalho mostrando o benefício de colocar as duas coisas juntos, sabe? Então, assim, eu não vejo como separadas. E, assim, hoje as crianças já nascem com a tecnologia, né? A minha geração ainda, eu tenho 40, ainda pegou essa transição. Mas
essa transição ela foi acelerada de tal forma na época da pandemia que a gente não pode negligenciar tudo isso que está acontecendo, aprender para o nosso contexto e trazer para a nossa vida, né? Isabela, eu coordenava um curso de uma universidade, né, um curso de graduação no sul de Minas, e quando a gente começou a trabalhar com realidade virtual lá, a gente utilizava aqueles videogames, Kinect, então assim, ou a gente tinha que fixar sensores em pontos, e eu vi que o de vocês, assim, não, você usa a câmera do computador, do celular, do que for, né, da televisão, e não tem nada, ela capta os eixos. Isso. Então, é muito mais simples de ser feito. Aí, a pergunta que eu quero te fazer, além do momento da intervenção terapêutica, onde está tendo a supervisão do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, de acordo com a finalidade do uso, né, do programa, o profissional consegue fazer isso como uma orientação domiciliar e prescrever isso e acompanhar para que, né, a gente já fala tanto isso na graduação com os alunos, com as pessoas, olha, ele vai ficar aqui 1 hora comigo e 23 horas em casa, se tiver intervenção todos os dias. Né? E hoje, cada vez mais, a gente vê propostas terapêuticas em que os encontros são mais espaçados. Então, a pessoa consegue trabalhar com, por exemplo, esses programas que vocês vão desenvolvendo como uma orientação domiciliar? Eles podem ser feitos em domicílio. E, na verdade, isso foi uma coisa que a gente não abriu mão. Quando a gente vai estudar esse contexto de empresas que oferecem jogos no mundo, a gente vê que todas as empresas requerem um sensor. Então, ou requerem um Kinect, ou requerem um sensor inercial, qualquer tipo de sensor. Só que a gente colocou ali na mesa que a gente queria câmera para todo mundo poder usar, e isso para nós era indiscutível. Então, sim, o nosso sistema, a pessoa consegue usar de casa, ele tem um usuário, uma senha, e ele pode espelhar o celular na TV e jogar. E aí ele o roda lá. fisioterapeuta ocupacional vai conseguindo monitorar o que está sendo feito e até modificar. Exato. Aí o fisioterapeuta, o paciente, ele é vinculado à conta daquele fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta ele tem total domínio do que o paciente está fazendo, quantas vezes por semana ele fez, quantas horas ele fez, não quais tem como jogos. mentir mais. Não existe isso mais. Tá fazendo exercício, faz aí para eu ver. Aí ele faz tudo errado. Não, agora o fisioterapeuta ali acompanha ali não tem jeito. Longitudinalmente, dia a dia. Exato. E aí ele pode prescrever, falar assim, olha, pode prescrever tanto exercício quanto pode prescrever os games também. Então, ele pode fazer essa parte complementar. E o interessante é isso, né? É que o paciente ele não tem como enrolar mais. Ou ele fez ou ele não fez. Ali a gente vai ter certeza no monitoramento. Quanto tempo. E até a gente colocou uma coisa agora no sistema, é que a gente pode ranquear. Então, daquele profissional, do Dr. Anderson. Ele cadastrou 10 pacientes e o senhor Francisco está ali em primeiro lugar. Ele foi o que mais jogou durante a semana. A dona Maria foi a segunda e assim por diante. Então, até cria essa competição para ver quem vai fazer mais. E eu consigo, por exemplo, assim, até dosar tempo para ele, não ter um overuse, não fazer mais do que precisa, Pode. Né? Você pode prescrever o treinamento do jeito que você quiser. Se ele atingiu aquele horário, aquele tempo de realização, acabou, ele não consegue mais. Não. O acesso. Muito bom. É muito bom. E aí, assim, eu nem sei se posso dizer que isso é diferente. Eu acho que isso acaba tendo que ser hoje incorporado no dia a dia. Eu tenho uma terminologia que alguns colegas usam, assim, terapia convencional e a outra. Não, isso hoje vai ter que ser... Isso é a fisioterapia, né? Isso vai ter que ser o convencional, isso é a terapia ocupacional, isso é a fisioterapia. Eu concordo com você. Se a gente não acompanhar isso, os nossos pacientes, eles também vêm tendo mudanças sociológicas, culturais. Hoje em dia, vamos pensar só na alta demanda, né? A quantidade de pessoas que precisam de fisioterapia e que às vezes não fazem por causa disso, por causa de dificuldade logística, porque tá no interior e precisa ser atendido por um profissional de BH, ele não precisa mais vir para poder fazer esse atendimento. Sim. E tem todo um contexto, né, que prejudica esse deslocamento. Então, a gente poder facilitar isso já é um ganho para o fisioterapeuta e para o paciente. Eu lembro que quando eu nem cursava fisioterapia ainda, eu fui para fisioterapia, para o curso, porque eu era lutador.
E aí eu lembro que o pessoal falava assim, não, ó, quer coisa leve, vai fazer fisioterapia, né? Como se, assim, se o exercício da fisioterapia fosse aquele monótono, repetitivo. É. E aí o pessoal dentro da arte marcial brincava, falava assim, ó, quer moleza, vai lá fazer exercício na fisioterapia. E isso mudou, porque assim, se você tem um atleta de alto nível, você tem uma pressão alta, então isso tem sido realmente a máxima de você acompanhar o que é aquela pessoa e fazer essa prescrição. Então, acho que dentro do seu arsenal terapêutico, acompanhar o uso da tecnologia, da inteligência artificial, da gamificação, e a gamificação ela motiva, ela faz o paciente a fazer uma adesão e tem um desfecho melhor no final. Vocês já tiveram, assim, aí eu não vou usar convencional, se eu não gosto convencional, né? Mas vocês já fizeram alguma comparação entre uma assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional que não utilizou de gamificação e é aquela que utilizou para ver o índice a experiência do paciente, o índice de satisfação ou de desfecho clínico, se tem uma melhora usando a realidade virtual, a gamificação e não utilizando, já tem vocês mesmos, ou existe alguns estudos nesse sentido? Existem. A gente ainda não fez. A gente agora está fazendo alguns estudos mais relacionados à tele, para ver se o resultado é a mesmo. Estamos fazendo um outro também de usar a cartilha para pacientes que estão naquele gap, usar a cartilha ou o jogo. Sim. Mas esse outro... já tem estudos científicos, muitos inclusive, mostrando essa diferença e os ganhos que cada um tem. Sim. A gente enxerga que essa parte da adesão para o game é muito importante e existem outros ganhos, igual eu te falei, né, relacionados à neuroplasticidade e ao trabalho mental mesmo, você vê ali você vai ter uma nas questão ressonâncias. somatosensorial mesmo. Você tem vários estímulos juntos ali, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto dessa competição, porque eu acho que são irmãs. Irmã não pode competir. Vejo muitas qualidades nas duas. Você fala o quê? A fisioterapia convencional e a fisioterapia com games. Então, sim. Eu falo assim, mas o game, ele acaba... no momento dele, ele não tem só o exercício, acaba tendo dupla tarefa. Ele tem o cognitivo, ele tem o físico. Né? Eu estou dizendo assim, ele acaba sendo... lógico que você tem outras estratégias sem o game para isso, em circuitos ou outras, né? Para você ter uma ideia de que a população adere melhor quando ela tem um envolvimento. Assim, acabou de sair um resultado que o método Pilates é a segunda escolha da população brasileira como atividade física para prevenção, promoção e reabilitação. Que é exatamente pela questão do envolvimento. Da socialização, né? E de não ser aquela prescrição assim, 3 séries de 10. Então, a pessoa faz a atividade sem perceber que aquilo é terapêutico, que aquilo é uma prescrição clínica ali de um fisioterapeuta, você tem uma adesão diferenciada. Graças a Deus, todas as experiências que eu tive, eu tratei pós-AVC e tratei doença de Parkinson no pós-doc. Os pacientes não faltavam. Então, assim, foi algo muito estimulante para nós, que a gente, lá no laboratório de engenharia, a gente ficava sofrendo atrás de pacientes. No meu mestrado, eu saí de carro para ir na casa deles e era aquela labuta. Mas quando a gente colocou jogo no meio do negócio, acabou. Todo mundo ia para o laboratório, fazia, ria, levava pão de queijo, como bons mineiros. Então, assim, a Lu Sandi, que é uma professora da UFTM, ela até me falou, ela foi lá acompanhar o meu experimento um dia, ela falou assim, Isa, você não sabe o que está sendo isso aqui na qualidade de vida desses pacientes. Eu falei, Lu, será? Eu ainda não estava perto de medir. Ela falou, você pode confiar. Caramba, os resultados que a gente teve de questionário ali, de melhora de qualidade de vida na percepção deles, foi insano. E não tivemos nenhuma intercorrência, porque quando a gente trabalha também com aquele óculos de realidade virtual, eu não sei se você já usou, mas quando eu uso, eu tenho sérios problemas, assim, de náusea, assim, de tudo. Vertigem. De vertigem. E aquilo ali me dá uma vertigem danada. Então, quando a gente
falou, não, vamos trabalhar com uma empresa agora, vamos fazer um negócio diferente. E aí a gente não optou pelo óculos. Primeiro, porque a gente queria que todo mundo pudesse usar. Democratizar, universalizar. Essa era uma coisa muito, muito forte para nós. E também não dá esse efeito colateral. Porque quando a gente olha, eu estava até lendo um artigo semana passada, se eu não me engano, eles estavam falando sobre imersão. Porque quando a gente trabalha com realidade virtual, tem uma realidade virtual que é imersiva, semi-imersiva e não imersiva. A imersiva é quando a gente coloca aquele óculos. A semi-imersiva é quando a gente tem uma TV grandona para a gente poder nos ver ali num âmbito maior. E a outra, que é a não imersiva, é quando você está jogando num notebook que é menor ou num tablet. Entendi. E aí eles viram que não tem diferença significativa de ganhos, dependendo da imersão. Então, para nós foi algo extremamente positivo, acho que é até uma revisão sistemática, se eu não me engano, que a gente vai trazer ganhos para eles sem acarretar o bolso de ninguém e podendo democratizar tudo. Então, eu quero continuar buscando artigos para essa linha, para a gente poder certificar tudo que a gente está fazendo e oferecer o melhor para a população. Antes da gente ir para quem quer utilizar a RehabNet nos seus serviços, como é para quem quer pesquisar junto com vocês lá na UFO? Olha, a gente adora, viu, gente? Eu trabalho com pesquisa desde 2011 e a gente tem muitas parcerias com a UFO, tanto no laboratório mesmo, que é o Núcleo de Tecnologia Assistiva, quanto projetos de extensão, que a gente carrega empresa e universidade. Para entrar em contato, é só falar comigo, que aí lá tem normalmente processos seletivos semestrais, que aí pode fazer mestrado ou doutorado vinculado à área de engenharia biomédica. Mas também temos projetos de extensão. Hoje está rolando um projeto que é super bacana, que chama Mulheres na Tecnologia. É um projeto de alunas a partir do 8º ano do ensino fundamental. E ele é bairrista lá ou pode ser multicentro? Qualquer um que estiver no estado pode participar? Pode participar. Que é realidade virtual, né? Ele pode estar em qualquer lugar, né? Pode participar. Olha, pessoal, então não precisa estar em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. O estado inteiro pode estar... E agora abriu muito, né? Depois da pandemia, antes a gente tinha que ficar no laboratório, fechado lá, quem era bolsista. Mas hoje em dia tem aulas remoto, então assim, nem tudo é presencial, consegue levar bem de outros lugares. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, mora nos Estados Unidos. Muito bom. Então, pode falar de qualquer lugar, entrar em contato comigo. Se meus alunos da graduação, de extensão, estágio, já vão atrás disso. Se quiser seguir essa linha de pesquisa, seja no mestrado, doutorado, iniciação científica. O formado vai para o Estrito Senso lá. E é isso. E essa startup que surgiu ali, né, de dentro dessa linha, hoje já está disponível para o pessoal utilizar. É a RehabNet. RehabNet Tecnologia. Essa empresa ela existe desde 2023 e ela é um spin-off do doutorado. Acho que a UFO inteira está apostando muito nessa empresa, porque é um dos projetos que está saindo de pesquisa da universidade. E desde 2004 a gente já é um produto. A gente fornece o sistema para clínicas de fisioterapia, profissionais de fisioterapia, porque a gente entende que no momento o paciente ainda precisa do profissional, então ele tem que ter esse acompanhamento e os planos são super acessíveis, porque eu acho que para a gente poder realmente favorecer as pessoas, a gente tem que colocar um plano que seja acessível para todo mundo. Para que ele possa escalar e chegar em maior número de pessoas possível. É isso que a gente quer. Então, pode entrar na nossa página www.rehabnet.com.br e lá vocês entram em contato com a gente, é super tranquilo. Vamos esperar e ficar felizes de poder atender. Muito bom. Gente, para você que acompanhou o Conexão Crefito 4, né, neste podcast que a gente tratou sobre realidade virtual na reabilitação, tanto na fisioterapia quanto na terapia ocupacional, recebendo aqui a professora Isabela. Nosso muito obrigado, te aguardo na próxima edição do Conexão Crefito 4. O podcast conecta você à sua profissão. Muito obrigado, professora. Obrigada, Anderson. Prazer estar aqui. Obrigada, gente. Valeu, até o próximo.